que está aqui, que está em casa, sejam muito bem-vindos. O tema da nossa mensagem de hoje é atenção aos sinais. Querido, o que são sinais? Sinais são meios de comunicação que nos desperta para algo que está por vir. E nós precisamos estar, nós sabemos que a volta de Jesus ela está muito próxima. E nós vemos aí pelos sinais. Quanto mais nós estivermos ligados no trono, quanto mais nós estivermos ligados em Deus, mais atentos nós ficaremos aos sinais. Observaremos muito mais tudo que está à nossa volta, através dos sinais. E nesses tempos o inimigo tem atacado os nossos filhos, a nossa casa. E os filhos, eles são preciosos. Quando os nossos filhos são atingidos, nós sentimos. Nós nos desestruturamos, porque nos atinge também, não é verdade? Todos os pais que estão aqui, ou quem está em casa, sabem disso. E eu fiquei assim, falei... Quando veio essa mensagem no meu coração, eu achei que seria porque eu tenho visto durante essa semana muitos ataques às nossas crianças, muitos ataques à família. E eu ainda eu falei, meu Deus, e orando. E quando foi essa madrugada, a gente tem um relógio de oração e parecia que eu tinha me despertado, mas eu não tinha me despertado. Eu não sei entender, não sei se vocês conseguem entender. Só que eu me via de joelhos orando, mas eu via. Eu quero compartilhar, ainda fiquei, Senhor, eu vou compartilhar. E o Senhor ali, eu estava ali na hora do louvor, o pastor João cantando. Compartilha, fala, não te mostrei? E o Senhor, Ele me levava a lugares onde tinha muitos tipos de árvores, de todas as espécies, de todos os tipos. E árvore que tinha raízes profundas, e árvore que tinha raízes médias, e árvore que não tinha raízes nenhuma, mas não eram só árvores, né? E me fez lembrar de um dia que eu estava limpando lá a minha porta, tinha um capim que foi fácil tirar, mas teve um outro que eu não consegui. Aí eu tive que pedir o meu vizinho que estava limpando um dele também para poder conseguir tirar, porque eu não tive. E veio essa lembrança. E o Senhor, Ele me mostrava que como família, como pais, nós precisamos estar alicerçados como árvores de raízes profundas. E quem é essa raiz profunda? É Jesus. E Ele me levava a um lugar, ao mar, com uma árvore enorme e com a raiz muito profunda. E eu não conseguia, eu ficava com medo de chegar até lá, né? Mas o Senhor lhe falava, vamos que eu vou te mostrar a raiz profunda. E era uma raiz muito profunda. E Ele dizia, a família ela tem que estar alicerçada nessa raiz. Porque o que Satanás tem trabalhado, queridos, nesses últimos tempos, é contra a família. Porque quando ele desestrutura a família, um pai, uma mãe, ele desestrutura toda a raiz. E a nossa raiz ela tem que estar firmada. E o Senhor, Ele me falava que nós precisamos, como família, voltar à leitura da palavra. E eu pensando, eu gostaria de lançar um desafio para você que está aqui e para você que está em casa. Passa essa semana 1 hora de leitura da palavra. Porque eu não entendia o mar, daquelas águas, o Espírito Santo. Raiz a palavra, nós precisamos estar alicerçados na palavra. Então faça o culto doméstico, quem por um acaso deixou de fazer, ou quem não tem o hábito de fazer. Se está você e seu cônjuge, que chama, seus filhos, faça esse culto, faça essa leitura, durante 1 semana. E eu tenho certeza que algo novo vai acontecer. Eu tenho convicção de que Deus vai fazer milagres extraordinários na tua casa, na tua vida e na tua família nesse período. E eu quero falar de um pai que muitas vezes, muitas vezes nós nos lembramos do pai, mas só do filho, né? Está lá em Juízes 13, versículo 8.
que é o pai de Sansão. Juízes 13, versículo 8. Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, te imploro que o homem de Deus que enviastes volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Esta foi a oração do pai de Sansão após o anúncio do seu nascimento. Por parte de um anjo, ele orou pedindo por instrução sobre como lidar com o filho, o que fazer. Talvez, muitas vezes ele até soubesse, ou muitos de nós até imaginamos como pode ser, mas ele buscou de Deus a instrução de Deus, como fazer, como lidar. E, amados, nós estamos em épocas mais sombrias do que aquela. Épocas em que, mesmo tendo todos os sinais aí óbvios, nós parece que estamos ignorando os sinais da volta de Cristo. Muitos, é lamentável, é triste, mas muitos cristãos não gostam nem de ouvir falar. Muito triste. Sobre a volta de Jesus, o ímpio a gente já entende porque é ímpio, mas o cristão, quando você fala da volta de Jesus, acha que nós estamos doentes, ou que estamos muito... Deixa eu ver a palavra aqui mais... Muito... Então, assim, as pessoas não estão se atentando aos sinais. Os sinais, eles estão aí muito claros. Nos faz lembrar o tempo de Noé, quando Noé alertava o povo e o povo ignorava os sinais. E essa geração, ela tem sido uma geração muito confusa. Os papéis familiares estão confusos e manchados pelo relativismo, pelo hinduísmo, pelo humanismo, pelo feminismo. E nós vemos que tem se perdido. Muitas vezes nós estamos tão focados na religiosidade, que nós esquecemos do principal, que está a nossa raiz está firmada no Senhor. A geração mais livre, empoderada, sem regras, sem tabus, sem esse Deus retrógrado e sua lei ultrapassada, sem compromisso com a família, com tudo na mão, com toda a tecnologia do futuro que antes nós só ouvíamos falar que ela ia chegar. Mas essa geração alcançou. É uma geração onde existem drogas a cada esquina, a cada momento, a prostituição, o sexo ilícito. É uma geração onde tem aumentado o maior número de depressivos, de suicidas entre crianças e adolescentes. E aí eu me faço a pergunta: e cadê a felicidade nisso tudo? Nessa liberdade, entre aspas, toda, cadê a felicidade? Ela não existe. Simplesmente somos enganados. Sansão, queridos, Sansão foi escolhido de Deus desde o ventre da sua mãe. Quando o pai orava, que o pai pediu, ele falou como educar, né? Então Sansão, ele caiu por causa da sua vulnerabilidade. Ele não vigiou. A palavra do Senhor diz que os nossos olhos são a candeia do nosso corpo. Eu estava lendo Juízes, e a queda de Sansão não começou com Dalila. Dalila foi a finalização. Porque começou quando ele viu uma menina filisteia e foi falar com seu pai. E porque queria casar com aquela menina. O pai alertou e ele não deu ouvido. Daí ele foi para um prostíbulo. Então ele começou a cobiçar sentimentos mal resolvidos. Nós, como pais, precisamos alertar os nossos filhos, conversar sobre tudo e sobre todos os assuntos. Nós precisamos orientar os nossos filhos em todas as áreas, para que, quando os olhos não cobicem aquilo que não é permissão de Deus. E, queridos, mesmo diante desse cenário, eu particularmente tenho aprendido a confiar e descansar no Senhor.
Porque se o Senhor não guardar, eu não posso. Se o Senhor não instruir, eu não posso. Então eu tenho que confiar, descansar no Senhor. Orientar, falar, vigiar e ficar atento a todos os sinais. A todos os sinais de alertas. À nossa volta, se o seu filho tem estado de maneira com um comportamento diferente, fique atento, se mudou. Hoje nós estamos numa geração onde os filhos ficam mais dentro do quarto. Eu estava vendo, o FBI está alertando os pais. Imagine nós, amados, que temos a palavra que ela é viva, que ela é eficaz, que é o Senhor, o Espírito Santo que nos alerta. Será que nós vamos precisar primeiro do alerta do FBI enquanto o Senhor está nos alertando, o Senhor está falando, cuida dos meus pequenininhos. O reino de Deus é para eles. Pais, acabem com esse tabu de que criança não entende. Se ela pode ir para a escola com 4, 3 anos, para a creche, se ela vai entender o que está acontecendo lá, como ela não vai entender o que está acontecendo na igreja? Somos nós que precisamos estar atentos. Não é uma creche no período integral ou meio período, não é a escola que tem que passar a orientação aos nossos filhos, somos nós. A raiz, para ela ser firmada, para ela ser fixada, para ela ser alicerçada, ela precisa ser firmada na palavra do Senhor. É na palavra do Senhor que nós alicerçamos. Os nossos filhos é responsabilidade nossa. Os nossos filhos é cuidado nosso. Queridos, bendito é o fruto do nosso ventre. Eu sempre falo, eu não gerei filho para perdição. As promessas de Deus me deixam descansar no colo de Deus. São as promessas de Deus para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa geração. Mas descansar não me faz com que eu deixe de estar atento aos sinais que Ele emite todos os dias. E eu oro e falo para o Senhor, eu quero estar atento a todos os sinais. Eu quero estar atento a todos os sinais. Eu quero estar alerta a todos os sinais. Esse dia eu até brinquei com o Ariel, falei, você me bloqueou para não ver seus status. Ele, não é porque eu não estou postando nada, não. Eu falei, Elisa, Ariel está postando. Eu sempre olho, eu falo, Felipe, eu sempre olho, fico de olho nele, fico de olho em Elisa, eu sempre fico olhando. E quando eu fui para Linhares foi porque eu vi que algo estava errado. Não queria ir, mas o Senhor falou, você vai? Eu percebi, o Senhor me alertou que algo estava errado. E realmente estava. Mas o Senhor, Ele nos dá a oportunidade de alertarmos os nossos. Ele nos dá a oportunidade de fazer com que essa raiz não se perca. Quando nós alicerçamos a nossa raiz em Cristo, pelos sinais conseguimos arrancar a flecha e trabalhar para restaurar o ferimento. E essa é a nossa luta diária. Quando nós percebemos os sinais, nós conseguimos arrancar aquela flecha. Conseguimos estar atentos. Conseguimos ver o que tem estado ao nosso redor. Os sinais estão aí. Os sinais, eles estão muito claros. E nós precisamos estar alerta aos sinais. O Senhor não faz nada sem antes anunciar aos seus servos, os profetas. E Ele sempre nos mostra, antes de tudo, Ele sempre tem mostrado. Desde fevereiro Ele tem alertado o bispo, Ele tem mostrado o bispo para nos instruir dos sinais da vinda de Cristo. Ele tem alertado a sua igreja, Ele tem alertado cada um, eu e você. E nós precisamos, queridos, estar atentos. Eu orava por uma família, aquela esposa de um pastor lá dos Estados Unidos que suicidou. E eu, na hora, me coloquei no lugar daquela família, aquelas crianças que perderam, 5 crianças perderam sua mãe. O mais velho, acho que tem 5 anos ou é 4, o mais novinho tem meses. E eu fiquei imaginando, meu Deus, essas crianças, elas perderam uma mãe de uma forma trágica. Talvez para um novinho não vai ser tão trágico, tão doloroso, mas para os mais velhos, que não viram no dia seguinte mais a sua mãe.
E o que Satanás ele tem feito com tudo isso? Atingir as nossas crianças, atingir os nossos filhos, para desestruturar uma família. E eu fiquei perguntando, por que as nossas crianças? Porque tanto investimentos que ainda estão por fazerem suas descobertas. A resposta é simples, porque sabem que convertendo as crianças, estarão convertendo as nações. É muito simples a resposta. Nós temos visto que tanto o Senado, o STF, tem estado numa briga para aprovar a ideologia de gênero. Não é apenas para atingir, não é uma coisa simples de falar, é simples, não, é porque eles querem atingir família diretamente. Atingir, porque eles querem abalar a nação. Oramos tanto, para um país que se cumprisse a palavra onde diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós temos um presidente cristão. E muitas vezes nós continuamos cegos, sem orar, achando que não tem nada a ver, que a política ela não tem nada a ver. E mais do que nunca, nós temos visto aí a política influenciando na família, influenciando de uma maneira aí, aonde nós olhamos e falamos, tem sim, porque somos nós que elegemos cada um que ali está. Cuide da sua casa, cuide da sua criança, converse, fale sobre tudo. Não permita que seus filhos sejam orientados por pessoas que não têm a mesma raiz que a dele, mas mostre para eles o caminho que eles devem seguir. A palavra do Senhor em Provérbios fala que ensina a criança no caminho que ela deve andar, e ela não se desviará dele. E nós precisamos inculcar, queridos, nós precisamos. É natural da criança ela não permanecer quieta o tempo todo. É natural dela falar, dela sair, andar um pouquinho. É muito natural, isso é saudável para a criança até. Os médicos falam que criança quieta demais tem algum problema. Então nós precisamos começar a trazer os nossos filhos para a igreja. Particularmente aqui na igreja tem uma salinha que tem um culto para eles, no horário do culto. E eles entendem, querido, eles entendem, desde pequenininho inculca. Desde o ventre, se você canta a música, depois se ele for ouvir a música, ele vai ter essa assimilação. Então nós precisamos inculcar nos nossos filhos a palavra do Senhor. Nós precisamos estar alertas. Jesus, ele está voltando. E não pense que é só para os adultos, para as crianças também, para todos nós. E nós estamos deixando passar despercebido, achando que os nossos filhos não precisam ter compreensão dessa palavra. A Torá é onde, bispo? Que eu esqueci agora o nome do lugar. Não, eu esqueci o nome agora que eles leem. É como se fosse a Bíblia, o lugar E o que acontece? Lá, em Israel, né? É Israel o lugar? Que eles ensinam as crianças desde pequeno, antes de ir para a escola, aprender a ler e escrever. Eles têm que ter conhecimento da palavra. Eu me sinto vergonhosa quando eu vejo, porque não consigo memorizar muita coisa, não consigo memorizar. Eu fico vergonhosa. Mas, muitas vezes nós estamos querendo empurrar os nossos filhos para fora dos nossos lares, tão pequenininhos, porque nos falta paciência, nos falta sabedoria, nos falta disciplina. Colocamos a desculpa no trabalho, no dia a dia, na falta de tempo. E já vimos aí que a falta de tempo não é o problema, né? Porque teve uma época que teve tempo demais e muitos não fizeram a diferença, né? O trabalho dos militantes não tem força quando a família é mais forte que uma nação. Então os militantes, eles podem até tentar.
Eles podem até querer, mas quando uma família, ela se posiciona em Jesus, ela se posiciona na palavra de Deus, nenhum militante consegue destruir uma família. Josué 24:15 diz: se porém não lhe agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além dos Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? O que você diria a Jesus se ele hoje te perguntasse: você e a sua casa têm servido ao Senhor? Como está você e a sua casa? Então, querido, nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais, orar, vigiar e agir. Precisamos orar, vigiar e agir. Então, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que possamos, como pais, como família, estar alertas aos sinais. Amém? Pai, em nome de Jesus, ó Deus querido, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Te agradecer, ó Deus querido, que o Senhor tem alertado o teu povo, Pai. Te agradecer, Senhor, que o Senhor nos tem, ó Deus querido, nos alertado a cada momento, a cada instante, que as nossas raízes, Senhor, sejam, Deus querido, fixadas em águas profundas do teu Espírito Santo, Pai. Nos instrua, Deus querido, a cada novo amanhecer, com sabedoria, com conhecimento da Tua palavra, com discernimento. Gera em cada coração, Senhor, temor à Tua palavra, Pai, em nome de Jesus.